Qual é o nome do outro? O Gestalt? terceiro? Princípio Isso. da Gestalt. E ele fala que fica mais fácil quando tem um menu à esquerda, né? Porque as pessoas costumam ler da esquerda para a direita. Isso. Então, aí tem um menu aqui à esquerda, e ao invés de palavras e tudo, a gente tem o, os símbolos. Que aqui seria para adicionar mais alguma coisa, mais algum produto, né? Aqui seria para Certo, cancelar a compra, e aqui para confirmar a compra. certo, entendi. Daí, você está usando a lei de Fitts, né? Que você tem poucos elementos e fica o alinhado para ao lado esquerdo, né? Isso. E também tem ainda no, no processo. Não, Princípio da Gestalt? isso, no Gestalt tem esses quadrados aqui. Eles estão separados, mas dão mesmo que a imagem de alguma coisa unida, né? Certo, muito bem. O princípio da Gestalt é isso, né? São elementos que estão separados, mas ao mesmo tempo a gente entende que faz parte de um único conteúdo. Ok. Foi só isso. Então vamos lá. Eu vou pedir para você acrescentar, Luan, a parte de acessibilidade para o seu projeto, certo? O que é que você pode colocar para ficar acessível para a pessoa que tem alguma deficiência, ou mental, ou física, ou visual. Então, você pensar em alguma alternativa que possa melhorar para esse tipo de usuário. Na verdade, eu só esqueci de colocar, mas tinha uma coisa aqui que seria para deficiente auditivo, eu acho. Eu estava pensando no detalhe de poder automaticamente ler o que está escrito nas partes aqui. Você pergunta como se fosse um microfone, e daí ele vai falando o produto automaticamente. Seria o visual, né? O deficiente visual. Isso. Certo. Aí Fica eu usaria o legal. microfone. Aí ele usaria esse ícone aí para poder ler as opções que tem na tela, não é isso? Não, o ícone seria só para dizer que funciona isso, mas seria usado algum tipo de microfone. Entendi. Ótimo. Então vamos lá para a próxima tela. Quem é que vai compartilhar comigo agora? Só diz quem é que Tá tá. aparecendo. Pronto. Tá certo. Ó, no caso, eu adicionei na questão de acessibilidade esse ícone logo no início. Que você clicando nele, você vai ter a opção do comando de voz para pessoas com deficiências, no caso visuais, né? E a lupa também, para pessoa com baixa visão, enfim. Certo. Ele vai Daí, retornando aqui. aumentar. A lupa é para aumentar a fonte? Isso, no caso, a lupa seria aumentaria a fonte. Certo. Aí, você entrando aqui, eu adicionei também aqui na barra de pesquisa o microfone para facilitar também a busca. Para fazer a E busca na com voz, questão, né? isso. Aí na questão da lei, eu não lembro qual é, mas é aquela que facilita, no caso da visualização, com os ícones, que essa é a de Rick, mas acho que é. Rick Heimer. É, pronto. Aí no caso eu adicionei o menu com o nome menu em cima para ficar mais fácil ainda da pessoa, no caso a rapidez, para ela poder escolher só. Também Na verdade, se você tirar o nome menu, fica ainda melhor, porque fica menos fica ainda melhor. informação. Tava assim, eu adicionei mais pra talvez ficar melhor, mas no caso ele tava sem antes. É melhor Aí também sem. eu fiz pronto, aí eu fiz a tela muito simples também, buscando usar mais ícones ao invés de palavras também, como dá pra ver aí. Uhum. Pronto, aí na questão aqui também, nas configurações, eu também usei bastante símbolo, que também aqui tá usando o princípio de Gestalt, no caso aqui nas configurações, naquele início lá na acessibilidade, quando você usa lá. Deixa eu entrar aqui para ver de novo. Ele também usa, ó, que dá a impressão de ter no caso, ele completa a nossa mente, como você falou lá. Uhum. Da Pronto, aí no imagem. E caso, aí, lá naquela outra tela lá do menu, você também está utilizando uma das leis. nessa aqui, É.
Nessa aqui seria, no caso, na facilidade também, né? Da A esquerda para a de, direita. e a da Rick, aí vai ser o de Rick Heiman, né? No menu eu tenho Certo. várias opções que eu posso escolher e está em ordem alfabética que facilita para o usuário. Uhum. Também cabe Certo, como a certo. lei de Fitts, porque ele está alinhado à esquerda, por ter poucos Uhum. elementos. Entendi. Certo? No caso era só isso mesmo. Então. Tá aparecendo aí já? Tá abrindo aqui. Pronto. Aqui é a minha a minha tela da parte de orçamento do projeto que a gente fez. Certo. E sobre a lei e alguns princípios, eu considerei os ícones no menu, as cores também, que ele fala também das cores, né, que podem interferir. Uhum. E eu também usei os símbolos aqui para ele saber se pode cancelar um orçamento que ele fez, ou então já enviar direto. E sempre mantendo a distância para ele não. Vai que ele também clique errado para não fazer o cancelamento do orçamento, dessas coisas. E os ícones aqui em cima. E o. Como é? O. A placa, um lugar onde você vai digitar os seus dados aqui. Ele Certo. aponta. Deixa eu só te ajudar aqui. Essa parte aqui, ó, eu tenho vários elementos em formatos, certo? Parecidos. Então, esse daqui, ele entra no princípio da Gestalt. Volta lá, Marcos. Pronto. Pronto. Ele entra como o princípio da Gestalt, né? Eu tenho vários elementos numa mesma região, mas que eu consigo descobrir que são coisas separadas. Na parte superior, como eu tenho poucos elementos, eu considero aqui como lei de Fitts, porque eu tenho poucos elementos, então ele está alinhado na parte superior, da esquerda para a direita, que é a forma de leitura de qualquer usuário de tela, qualquer usuário que use o computador. Uhum. Então, esses são os dois princípios, a lei e o princípio que eu consigo enxergar aqui no seu projeto. A lei de Fitts também, ela cabe aqui quando eu considero que tem os ícones, né? Em que eu consigo achar rapidamente, porque eu reconheço os ícones e sei o que eles são de verdade. Então, eu consigo localizar mais rapidamente por ter essa definição dos ícones nesse local e por saber o que é. Então, na lei de Fitts, ele considera que eu consigo achar um objeto olhando apenas para a simbologia. Uhum. Certo? Certo. Ok. Eu vou pedir para você só acrescentar o conteúdo da aula passada do seu projeto sobre acessibilidade. O que é que você pode colocar aí que possa melhorar para uma pessoa que enxerga que tenha baixa visão ou para um usuário daltônico? Eu estava fazendo a opção de configuração do site, que é. Deixa eu ver se eu acho a tela aqui. Porque assim, você está vendo que o seu é verde. O daltônico, ele não enxerga verde. Que eu tenho até ativado, eu tenho feito uma aba de configurações do site para alterar tamanho de fonte, também para deixar um tema escuro do brilho da tela das cores, assim. Só que eu Certo, não cheguei a terminar ainda. certo. Eu tinha feito Mas uma o seu é interessante você pensar no daltônico porque ele é verde. E o daltônico, ele não, geralmente ele não enxerga nem o verde nem o vermelho. Ele enxerga como preto. Então, se você puder alterar, assim, dá a opção por isso que de eu botei alterar. escuro também aqui. Certo. Ok. Uma das coisas que até Marcos comentou aqui, que eu acho que eu esqueci de falar ontem, foi sobre cores para designs. Quando você define uma paleta de cor, você tem que ter uma relação com o sistema. Você está vendo que o dele aí, ele usa muito o verde, água com branco. Eu não sei se foi o cliente que pediu, foi? Eu me basei pelas cores do site que ele já tinha lá. Pronto, você se baseou por alguma coisa que já tinha. Geralmente, quando é de vidro, empresa de vidro, você sempre vê tons de verde ou de azul. Justamente porque a tonalidade do vidro, ele tende para essas duas cores. E o que está na moda na área de design também é cada vez as telas serem mais limpas. Como é que é mais limpa?
O branco, ele sempre predomina, na maioria das vezes, dentro de um ambiente. Ah, mas eu quero botar, Renata, aqueles slideshow ou aquela primeira tela que chama a atenção, também está na moda. Só que a maioria do conteúdo, ele tem que prevalecer o branco, que é o que mais se usa hoje. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, cor vermelha significa o que para vocês? Sei não, pra mim eu não sei não. Sabe não? Vermelho. O vermelho Seria você tipo lembra de quê? emergência, Pra esse tipo emergência, de perigo, ajuda. Emergência, perigo, ajuda. cancelar alguma coisa. Cancelar. Por nessa ideia assim, vem assim, né, de cancelamento de alguma coisa, de uma ação do site que tá fazendo. Tá. Sobre E eu fiz uma aí, pesquisa aqui, posso falar? pode. Pronto, o que eu estava pesquisando aqui sobre uma das leis. Acho que é a de FITS, que ele fala sobre os botões do Android e do iOS. Que o destaque para a chamada de emergência, que o botão é bem grande, vermelho, e tem também o destaque para o botão de desligar a chamada, né? Que ele é vermelho e é grande. Aí eu acho que era mais ou menos isso. Vai de encontro ao que você estava falando, né? O vermelho, né, como a gente pode observar, ele é uma das cores que a gente leva mais em consideração de perigo, de pare, de desliga. Veja que seu microfone aí, ele está vermelho quando você desativa. Então, ele fica na simbologia vermelha. Quando você ativa ele, ele já fica os tracinhos verde. Alguma coisa está ligada. No seu telefone, quando você, principalmente aqueles mais antigos, que tem os símbolos mesmo da tecla, o verde era de ligar e o vermelho era de desligar. As empresas, que alguém falou aí sobre perigo, sobre emergência. Se você pensar em empresas ou ambulâncias, você vai ver sempre o vermelho como algo que remete perigo ou ajuda. Então, ele sempre vai ter uma cruz vermelha, um símbolo vermelho, em que ele remete que existe alguma coisa que pode estar em perigo. Aí você pode me perguntar também, mas Renata, por que a Americanas é toda vermelha? Vocês sabem? Sei não. A Americanas é perigoso? Seria uma estratégia deles, própria da empresa. O McDonald's também é vermelho. Eu vi, não sei se é verdade, mas eu vi tipo, só passando hoje, eu acho que só uma reportagem que a cor vermelha, ela remetia à fome, alguma coisa assim. A fome? É, quando eles se referindo ao McDonald's só, por causa das cores vermelhas que eles têm lá. Eu não sei se tem relação com a fome, né? Eu consigo enxergar como uma coisa mal, ruim, que vai me fazer medo. Até o Luan comentou aqui, porque chama a atenção, é uma cor forte, pode ser uma opção. A Americanas, ela sempre foi vermelha. Ela nunca deixou de ser vermelha. E ela não lhe oferece nenhum tipo de perigo, a não ser de você comprar. Então, não tem essa opção, nessa questão de por que a Americanas é vermelho, porque ele pode chamar mais a atenção do cliente. Talvez Marcos ele pode ser que seja verdade sobre isso, porque remete à fome. Não sei se tem relação, mas talvez eles usaram essa estratégia, né, porque remete à fome. Se você for observar, geralmente escolas e faculdades, universidades, no site delas. Vocês sabem que cor são? Qual é a cor que vocês mais observam? Vamos pensar na nossa, Léo Sampaio, qual é a cor predominante? Azul. FAP, qual é a cor predominante? Azul também, né? FJN, qual é a cor predominante? Um azulzinho bem claro. Azul também. O azul, ele tende a calmaria, né? E a maioria das instituições de ensino adotam o azul como um padrão justamente por isso. O Luan colocou ali o verde como sendo da instituição de educação, ou está me perguntando sobre o verde?
Escolas do ensino médio. Ah, sim. As escolas de ensino médio do Ceará, do estado, elas predominam o verde, mas aí foi o governo que decidiu, talvez pela bandeira representativa do estado do Ceará. Então, por isso que ele utiliza o verde. Mas se eu for falar para você, verde, o que é que vem na sua cabeça primeiro? Na cabeça de você, grama, mato. Então, você pode pensar nesses sites. O Greenpeace, né, eles usam muito as cores verde, né, porque é o que remete à grama, a mato, a paisagem. Então, as cores dizem muito sobre o que você vai fazer. Uma vez eu tive um aluno de HC, ele desenvolvia sites, ele era assim meio amador, nunca tinha tido uma aula de design, e aí ele decidiu me mostrar no meio da minha aula, professora, olha aqui meu site, depois que eu falei de cores. E aí na época, estava na moda aqueles sites de festa, em que você publicava as fotos, dizia qual era a festa da cidade, alguma coisa assim. E o site dele era verde-limão, rosa-choque, amarelo-limão e laranja. Aí assim que eu vi, eu disse, ó, isso aqui, ele é muito, vamos dizer assim, está muito contra o que eu estou falando. Você teria que definir uma cor padrão para o seu site. Está tão poluído que a gente não sabe para onde olha. Se eu olho para a parte laranja, se eu olho para a parte verde, que tem umas propagandas, se eu vou olhar para as fotos que já tem outra cor. Então, assim, existe uma questão de você conversar com as cores para poder desenvolver isso. A gente está vendo hoje muitos sites, né, que eles estão usando cores, assim, bem diferentes. Por exemplo, quem usa Nubank, ele é roxo. Eu não sei o que é que roxo remete. Roxo eu só lembro de Ubuntu, do Linux. Os cartões de crédito também, aquele neon, ele já é, não lembro se é verde ou é azul. Então, assim, existe uma combinação para isso, para você conseguir fazer que tenha relação. Tudo que é de mulher, de sites femininos, eles sempre predominam rosa ou lilás. Então, é uma questão de cultura e de costume. Então, você tem que saber, quando você estiver desenvolvendo seus designs, para saber qual é o tema que você vai ligar. Se eu perguntar para Ailson, por que tu usou aquele amarelo meio alaranjado lá no do sofá? Eu não sei, assim, eu acho que eu peguei da cor da logo dele, entendeu? Eu peguei da paleta que ele tinha, que era aquela coroinha. Aí quando eu cliquei no conta-gotas, deu um tomzinho parecido com laranja. Entendi. Aí eu fui mais por essa linha. Mas não sei se tu prestou atenção, na tela de ontem, eu já atualizei, porque ele pediu para usar um tom de marrom. Aí, no caso, é um marrom mais escuro e outro mais claro, parecendo um dourado, assim, envelhecido. Uhum. Eu já vou apresentar. Isso aí que ele fez, assim, considerando que ele pegou, o que foi que ele pegou? Foi a cor da coroa. Então, como ele tem uma coroa como simbologia, que a coroa vem do dourado, ele pegou tons parecidos com esses para poder desenvolver o sistema dele. O site dele, que não está uma coisa diferente nem estranha, mas ela tem relação com alguma coisa, né? Então, assim, existe, eu não sei porque ele pediu para o marrom. Foi lá uma preferência do cliente. Mas se você for usar o marrom, você tem que pensar em cores que combinem com o marrom para não ficar uma coisa tão diferente. Então, se você tem um marrom e jogar um vermelho ali, ou um verde ou um azul, fica uma coisa totalmente estranha. Então, é isso que tem que ser pensado quando vocês forem desenvolver os designs, certo? Tem até uma ferramenta da Adobe, eu não lembro o nome, mas ela é justamente para mostrar as paletas, né? Você escolhe uma cor, um tom, e lá o software lá, ele seleciona as cores que combinam. Uhum. Aí fica bem organizadinho. Se vocês pesquisarem, para quem pretende desenvolver designs, existe sites que vocês procuram sobre paleta de cores. Ele vai te mostrar vários tons que combinam, que você pode usar em uma determinada situação. E aí você não faz uma bagunça e fica legal. O próprio Ubuntu, quando ele desenvolve para Linux, ele tem as paletas de cores pré-definidas. Então, tudo dele segue aquela cor. O roxo
um marrom, um laranja, então ele tem aquelas cores ali pré-definidas para desenvolver coisas para dentro do Ubuntu, que já que ele é livre, né, ele permite que qualquer usuário faça, mas ela tem essa questão de você usar apenas cores que são definidas por eles, certo? Pronto, apareceu. Pareceu. Deixa eu colocar em tela cheia. Pronto, aí. Deixa eu só. Como é o nome daquela primeira lei? Tem FITS. Que rima? Pronto, é nessa daí mesmo. Nessa daí é a que fala sobre o tempo que a pessoa demora para tomar as decisões, né? Diante da. Pronto. Sobre essa daí, eu pensei no seguinte, ó, se vocês observarem aqui, nessa lateral, tem esse menuzinho aqui, que é tipo um filtro, né? Tem realmente filtrar, e tem as categorias, blá, blá, blá. Pronto. Mas aqui em cima também é como se fosse a mesma função. Porém, o tempo do usuário ele vai diminuir bastante se ele olhar só para essa linha, né? Porque já está, como tem aquele negócio, que você olha da esquerda para a direita, de baixo para cima, então, obviamente, ele vai ver primeiro essa opção aqui, ó. Enviando normalmente, frete grátis, entendeu? Uhum. Pronto. Isso aí, eu acho que se caracteriza um pouco com essa lei. A outra lei, que é a de FITS, é aqui... Meu Deus, tá me lembrando. Mas eu sei que eu tinha destacado aqui, o destaque dessa cor aqui, ó, no caso se ele tiver na home, esse tracinho, ele vai para home, certo? No caso, tem a ver com essa lei de FITS, tu acha que dá certo, Renato? A lei de FITS aí, que eu estou conseguindo observar é o seguinte, você só tem 4 elementos no menu, que é o home, produtos, serviços e onde encontrar. Então, como tem 4 elementos, ele está alinhado da esquerda para a direita e logo no início da tela. Então, a lei de FITS é essa, eu tenho poucos elementos, eu posso fazer um menu superior, da esquerda para a direita, ou um menu lateral, você optou pelo menu superior. Uhum. E ainda tem essa questão da lei de FITS, de você conseguir clicar mais rapidamente nos símbolos. Então, eu já vi que é Instagram, eu consigo clicar aqui e saber que ele pode me direcionar para o Instagram. Ou clicar eu tinha separado 2 tópicos aqui, que era o destaque da cor e as redes sociais, que era realmente isso, né? Ele já associa o ícone à rede social, né? Uhum. Aí, no caso... Pode falar. Não, pode terminar. Aí, no caso da outra... É o que... Eu vou te perguntar primeiro para mim ver se é o que eu pensei na teoria. É o que a mente, tipo, completa sem ser preciso ter tanta informação. Tipo isso, né? Um delas é isso, continuidade. Pronto. Eu pensei nessa parte aqui, ó, de cores. Ó, na descrição do anúncio, tá tendo só o nome, ó, capa, 3 lugares, e tem um tracinho com a cor. Aí antes tinha o nome cor, aí tinha o tracinho azul. Só que aí eu tirei o nome cor porque acho que dá para associar, né? Que você olhando aqui, ó, esse tracinho tá azul, esse tracinho aqui tá esse tom meio amarelado, e esse aqui tá esse tom meio bege, não sei, e esse aqui marrom. Aí dá para associar que isso aqui é a cor do produto, é a cor do anúncio. Aí eu pensei que isso se enquadraria nessa última... Na verdade, ele se enquadra na parte de cores, né? E definição de cores que tem relação com os elementos. O que realmente fica como o princípio da Gestalt aqui é que eu tenho vários elementos, certo? Aqui, ó, eu tenho elementos separados, mas que, na verdade, ele forma um conjunto de outros elementos. Então, eu entendo isso aqui como uma coisa só, como um objeto só, mas ele está separado aqui por elementos. Certo? Certo, esses elementos seriam... Esses retângulos aqui, que você fez deitado. Entendi. Cada retângulo desse aqui não está separado, mas eu entendo ele como conjunto.
que representa o mesmo tipo de objeto. Sim, sim. Certo? Certo. Pronto? Pronto, acho que era isso. Ok. Bora lá, quem é o próximo? Letícia, deu certo? Luiz Felipe colocou ali, Azul passa uma confiança maior no site. É uma das questões que se usa muito o Azul, né? É a questão de confiança, de harmonia, de calmaria, na verdade. Bora lá, mais alguém? Oi. Renata, eu coloquei, pode parecer coincidência, mas eu coloquei na parte de fazer reserva, eu coloquei o botão para fazer Não. reserva vermelho. Tu O acha que vermelho vai para interessar reserva, não, porque mais? você não colocou. Que tom é o teu? É verde, né? O tom lá. Você pode colocar o Isso, reserva é como verde. verde. O vermelho, ele pode ser usado quando você não tiver mais disponível a reserva, algum esgotado. Então, você não use o vermelho para essas questões, não. Reserva, ele tem que estar num tom, vamos dizer assim, no tom do site, mas que nunca use o vermelho, porque o vermelho ele dá a impressão de negação. Principalmente no seu caso, que ele não predomina o vermelho. Tá certo, então. Certo? Obrigado. Tá. Pronto, Ravi, pode colocar, e aí Ravi vai ficar falando pelo chat e eu acompanho. Então, vamos lá, acompanhando aqui o texto de Ravi. A imagem se encaixa na lei de Fitts, pois ela relaciona o tempo que a pessoa vai levar para apontar ou apertar com algo do tamanho de um objeto-alvo, de acordo com a distância entre a mão da pessoa e o objeto-alvo. Essa lei é importante para alguns sistemas, pois o mesmo exige um tempo rápido de resposta por parte do usuário. Um exemplo de sua aplicação na imagem seria o tamanho dos botões, pois aumentando a área dos botões, irá aumentar o nível de precisão para interagir com os elementos, certo? Mas aí você está falando de qual botão, de onde? Os botões da parte superior. Do entre cadastre-se? Entre cadastre-se? Home, produtos, serviços, no menu, na verdade, né? Eu não sei como é que ele tá, mas se realmente na hora que eu chegar perto ele aumentar a área, ele facilita para o clique, né, do usuário. Como ele está estático, eu não sei como é que está o funcionamento, mas se for dessa maneira como você está falando, né, você colocou aqui, confirmou, realmente é verdade. Então, a partir do momento que eu chego em home, ele aumenta a área para que eu possa clicar, e aí ele se encaixa na lei de Fitts, porque ele aumenta a área do objeto para que eu chegue mais rapidamente. Outra lei também de Fitts, outra parte da lei de Fitts que se encaixa aqui, é sobre a rapidez que eu posso chegar no topo. Veja que o topo do exemplo, ele não tem muitos objetos.
Então, se eu rapidamente estou aqui com o cursor, olhando essa parte aqui de baixo, né? Se eu estofado merece o melhor, se eu subir, eu subo de vez porque são os únicos elementos que eu encontro na parte superior. Então, ele também entra na lei de Fives quando eu considero essa questão, né? Na rapidez de chegar na parte superior por não ter muitos elementos que chamem a atenção do usuário. Ok, Ravi. Dá para ver? Dá. O nosso site seria esse daqui. Dá para ver os princípios de, né, como a senhora falou, no menu. Certo. Eu vejo no menu, aí tem alguma, acho que são em duas abas que a gente consegue ver. Nessa do cliente também, para ver a acho que é o primeiro, as opções de escolha, tanto o login quanto a criação da conta. Aqui é a lei de Rick Riemann que está falando? Aqui na área do cliente, sim, ou não. Não, só me explica de novo como é para eu poder ver se é. Assim, nessa parte aqui da área do cliente, eu vejo a de pelos botões, tanto de login como de para se registrar. Certo. Ele vai entrar aqui como a lei de Fives, na verdade, né? Porque os botões ele reconhece como uma área, né? Um objeto. E ele consegue reconhecer rapidamente por causa do formato do botão. Mas é isso mesmo. É lei No de caso, aqui no caso seria a lei de Fives, né? Lei de Fives por causa do botão, né? E na parte superior, como você mostrou também, a lei de Fives, né? Que eu tenho poucos elementos e ele está na parte superior, alinhado da esquerda para a direita. A do primeiro, como seria aplicado? De Rick Riemann. Isso. Se você tivesse alguma opção aí que tivesse um combo box ou uma lista de uma coisa que pudesse listar, aí ele entrava com uma lei de Rick Riemann. Então no caso o Rick Hammer é quando você tem Um combo box, alguma coisa de categoria, tá. certo? Uhum. Pronto, vocês deram uma olhada no vídeo que eu coloquei? Não. Não? Pois dê uma olhada. Eu quero que vocês deem uma olhada no vídeo que eu coloquei de usabilidade. Na verdade, de Rick Riemann, que tem uns exemplos bem legais. Ele mostra até alguns jogos que utilizam, né, aquele menu redondo do Pai Menu. Eu acho que eu vi que o rapaz, eu vi que ele mostra acho que são os jogos de tiro, uma coisa assim, eu vi. Isso. É isso. Aí eu só vejo, consigo enxergar fits. Tanto tem fits na parte superior como naquela parte lá dos botões. Certo. Na questão das pessoas com deficiência, que a senhora falou, ele acrescentar, como acho que o Murilo falou ontem, Falou. e botão de contraste. Ele falou, né, do daltônico, né, que ele usou um símbolo, né, de mudar para preto e branco. Isso. E se eu não me engano, foi alguma coisa de aumentar a fonte. É isso, da foto também. Ele tá vendo essas alterações. Ótimo. Esses projetos de vocês vai ficar bem legal, porque vocês estão conseguindo adotar tudo das disciplinas dentro de um projeto de design. E aí, quando vocês tiverem tudo, vocês vão estar com uma ferramenta completa. Considerando a parte de design, eu posso dizer que vai estar completa. Ok? Ok. Eu vou mostrar para vocês agora sobre o próximo conteúdo. Esse conteúdo ele não tem livro, porque ele já tem um nível um pouquinho mais avançado, ele não vai ter no livro base de vocês. Ele é um nível um pouquinho mais avançado, mas eu acho interessante que vocês aprendam. O nome, está compartilhando a tela?
Você está enxergando a tela? Não, eu não tô, não. Ah, tá. Eu acho que eu parei aqui, peraí. Agora foi. Então, vamos lá. Para vocês, eu trouxe esse assunto aqui que chama método SUS, Sistema de Escala de Usabilidade. O método SUS, ele é um método em que você usa através de cálculos. Ele existe umas questões pré-definidas, você não elabora nenhuma questão, você apenas aplica as questões para um determinado sistema ou produto, e aí você tem um valor percentual em que você pode dizer se ele é bom ou ruim nas questões de usabilidade. Então, aqui, ó, o SUS, ele é um questionário muito conhecido que avalia a usabilidade de produtos, que contém 10 questões pré-definidas sobre usabilidade. Ele utiliza a escala de Likert, indo do 1, que é o fortemente discordante com informação, a 5, fortemente concordante. Ele é codificado, o questionário, e o score total é calculado para a usabilidade do produto. Então, é necessário que o usuário entenda bem a atividade em questão para conseguir fazer a avaliação. Quando você faz o cálculo, ele pode dar esse valor entre 30 e 40, o aplicativo com usabilidade baixa, segundo o autor Witt, né? Se ele der entre 41 a 50, usabilidade razoável, e se ele der de 51 a 60, é alta, e se der acima de 60%, 60 pontos, ele é muito alta. E aí, como é que se faz o cálculo do SUS? Vocês vão ter que rever um pouco das 4 operações matemáticas. Somar, subtrair, vocês vão ter que multiplicar e dividir para conseguir fazer isso. Então, para quem gosta de matemática, vocês estão com a parte da disciplina melhor que tem. Para quem não gosta, vai ter que voltar um pouquinho para estudar. Então, assim, cada score de cada questão, ela vai dar entre 0 e 4. Se ela der um número negativo ou acima de 4, você fez alguma coisa errada. Então, todos os itens das questões ímpar, de número ímpar, o score é obtido subtraindo-se de -1, subtraindo-se de 1. E as questões par, ele subtrai-se o número obtido da escala pela constante de valor igual a 5. A gente vai já ver isso aqui. Então, a soma dos scores é multiplicada por 2,5 e daí ele vai dar um valor entre 0 e 100. É o percentual, 0 a 100%. As questões são essas. Vocês não mudam uma questão. Aqui foi feito para um rádio automotivo. Então, aqui eu tenho, gostaria de usar este sistema frequentemente. A pessoa aqui marcou no 5. Estão vendo 5? Essa questão aqui, ela é ímpar. Se ela é ímpar, ela vai entrar nesse padrão aqui, ó. X menos 1. 5, que foi o que eu marquei aqui, a pessoa marcou, ó, 5. Menos 1. A fórmula é x menos 1 para os ímpares. A fórmula do par é 5 menos x. Na questão 2, é par, ela já entra no segundo cálculo. A pessoa marcou aqui 2, ó. Não é par? Ela vai entrar no outro cálculo. 5 menos 2. Então, aqui é um padrão, 5 menos x, e aqui é x menos 1. E aí eu vou fazendo um cálculo de tudinho, ó. Na questão 3, a pessoa marcou no 5 de novo. Toda vez que for ímpar, é x menos 1. Então, eu vou pegar esse valor, ó, 5, e diminuir de 1. 5 menos 1 de novo. A questão 4, eu tenho aqui, a pessoa marcou 1. Quando eu chego na questão par, eu vou para esse segundo modelo, que é 5 menos x, 5 menos 1. Esse x aqui representa isso aqui, ó. Certo? 5 menos 1. E aí ele vai calculando tudinho. Todas as questões ímpares estão aqui, x menos 1. Todas as questões pares estão aqui, 5 menos x. E aí ele vai dar um valor
No caso aqui, ó, os ímpares deu 18, os pares deu 16. Eu vou somar os dois, que vai dar 34. Multiplico por 2,5 e aí eu tenho o valor final, que é 85%. 85% é usabilidade muito alta. Eu quero que vocês observem uma coisa nesse questionário, que as questões ímpares, elas são sempre muito positivas. Ó, gostaria de usar este sistema frequentemente. Na 2, acho o sistema desnecessariamente complexo. Então, ela já envolve um pouco de negatividade nas pares. Creio que precisaria de um suporte técnico. Ela já diz que é ruim aqui, ó. Então, sempre nas questões pares, você vê uma pergunta mais negativa. Sempre nas ímpares, você vê uma coisa mais positiva. Então, o cálculo da questão ímpar, ela é x menos 1. Eu pego o score que a pessoa marcou e vou diminuir de 1. 5 menos 1. Na questão que é par, do número 2, eu uso a fórmula 5 menos x. A pessoa aqui marcou 2, ó. Então, eu vou fazer 5 menos 2. E aí, eu faço para todas as etapas, e aí eu vou multiplicar e dar esse valor final. Entenderam como é que é feito esse cálculo? Renata, eu perdi só o finalzinho. Eu tive que sair ali. No caso, vai ser, se for ímpar, vai ser x menos 1, se for par, vai ser x menos 2. Não, certo? 5 menos x. 5 menos x? Se for par, você vai pegar 5 e diminuir do score. É ao inverso, né? Se for ímpar, você vai pegar x menos 1. Pronto. Eu entendi, então. Certo? Aí você faz o cálculo de tudinho, ó, soma. Você aqui, você tem que pegar as respostas e colocar na fórmula. Então, as questões ímpar, essa, 1 a 3, a 5, a 7 e a 9, ela entra nesse cálculo aqui, ó, x menos 1. Eu vejo que a pessoa marcou e venho e calculo aqui, ó. 5 menos 1. Já nas pares, é 5 menos x. Questão 4 aqui, ó, a pessoa marcou 2. Então, é 5 menos 2. Na questão 4, ela marcou 1, é 5 menos 1. Na 6, a pessoa marcou 1 de novo, é 5 menos 1. Na 8, a pessoa marcou 2, é 5 menos 2. E na 10, marcou 3, é 5 menos 3. Como tá aqui, ó. Certo? Daí vocês vão fazer os cálculos e multiplica, soma e multiplica por 2,5 e aí vai dar um valor percentual. Vocês entenderam esse cálculo? Entendi. Soma tudo, né? Aí depois pega os dois valores das duas formas e faz o quê? E multiplica por 2,5. Entendi. Então, no caso, sempre vai ter até os 5. Ou pode ser mais números. Não, sempre vai ser até os 5. O resultado que eu falo é o score, que é isso aqui, ó. A resposta aqui, ela nunca vai dar negativa, nem vai dar 5. Ela dá entre 0 e 4. Porque nenhum deu 0, mas pode dar 0 também. Eu vou colocar uma atividade para vocês treinarem, certo? Para ficar melhor. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem me perguntar que eu posso fazer um videozinho mostrando como é que faz isso de forma manual. Vamos lá, vou explicar de novo. Então, assim, esse questionário aqui, ele não muda. Ele é pré-definido, não se muda nenhuma questão dessa, certo? Quando eu for calcular os scores de cada um, ó, uma pessoa for responder o questionário, ela marcou aqui, ó, uma marcou aqui, depois ela marcou aqui, depois ela marcou aqui. Os amarelos é o que o usuário marcou.
Então, quando eu tenho uma questão ímpar, eu vou usar a fórmula x menos 1. Então, x é o que eu marquei. 5 menos 1 vai dar 4. Então, eu botei aqui, ó. 5 menos 1, 4. A questão par, eu vou diminuir de 5. Toda vez que eu tenho uma questão par, eu pego o score dela. Aqui, ó, tem 2. E vou diminuir. Então, é 5 menos o x, que é o 2. 5 menos 2, 3. Na questão ímpar, é de novo x menos 1. Aí eu vou pegar aqui, ó, 5 menos 1. Tá aqui, ó, o valor 4. Na par é 5 menos x. Então, é 5 menos 1. Porque tá marcado 1 aqui, ó. Aí eu venho para cá para pau. 5 menos 1. Questão item 4, 5 menos 1, 4. Na questão 6, que é... Na questão 5, né, que é ímpar, eu vou usar o x menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, 4 menos 1, tá aqui, ó. 4 menos 1, igual a 3. Na questão 6, eu tenho aqui 5 menos o x. Meu score aqui é 1, ó. Aí eu venho para cá, ó, 5 menos 1, 4. Daí eu faço tudinho, as ímpares e as questões pares. Eu vou somar os valores. Então, aqui deu 18, aqui deu 16. As duas somando vão dar 34 e vou multiplicar por 2,5. Quando eu multiplico esse valor por 2,5, ele vai me dar um valor, que esse valor é a porcentagem. Então, a pessoa considera esse sistema de rádio 85% bom. Então, ele tem uma usabilidade muito alta. Certo? Deu para entender melhor? No final, a senhora pode recordar só os assuntos de HC. Os assuntos, como assim? Da prova? Sim, os assuntos já passados, posso. Então, vamos lá. O assunto da aula de ontem foi sobre usabilidade, comunicabilidade e acessibilidade. Então, usabilidade, ele considera o quê? O uso no sistema. Então, quanto mais fácil de usar, quanto mais fácil a avaliação dos usuários acontecer e disser que é boa, eu tenho uma questão boa de usabilidade. Acessibilidade é quando eu trato de usuário que tem necessidade especial. Então, eu estou dizendo que quando é que um sistema, quando é que um site, ele é bom em acessibilidade? Quando um usuário, ele com deficiência ou não, pode usar o sistema, porque você deu para ele essas funções para que ele possa utilizar. Então, a função que tem do daltônico, de você mudar, ter a opção de mudar para preto e branco, a função é que você pode aumentar uma fonte para que a pessoa com baixa visão possa enxergar. Quando eu me preocupo em não colocar nenhum tipo de informação importante dentro de uma imagem, porque se o leitor de um deficiente visual passar, ele não vai conseguir visualizar porque está dentro de uma imagem. Então, a preocupação da acessibilidade é você permitir que pessoas com e sem necessidade especial possam usar seu sistema com tranquilidade. Entendido aí essa primeira parte? Tirando aqui os assuntos, mas os tipos de dados, tipos de sistemas, eles são de princípio. Sim, são. Tá certo. Então era só isso mesmo, a minha dúvida. Era a dúvida no DC? Não, assim, é porque eu estava estudando, eu acabei misturando os assuntos, as matérias. Aí, tenho colocado o de SIG em HC, mas aparentemente não. E HC, você pode falar esses métodos, certo? O de IHC é quando eu falo de usabilidade, acessibilidade, comunicabilidade.
essas leis de FITS, lei de Hick-Riemann, Gestalt, e agora eu estou falando do método SUS. No DSIG, eu estou tratando lá sobre sistema de processamento de transações, que vai ser a aula de amanhã. Eu falei tipos de dados, né? Sistema de informação, sobre sistemas de informação, os tipos que tem, os elementos. Então, ali, se você quiser, amanhã eu posso dar uma geral para relembrar, viu? É só isso mesmo. Pronto, alguém tem alguma dúvida? Renato, eu tenho com relação ao projeto com o pessoal do Eixo de Marketing, ainda vai ter. Na verdade, não, porque a gente não vai ter mais como nos encontrarmos. Mas, assim, se vocês quiserem trabalhar com eles sem a obrigação da minha disciplina, pode se encontrar. Mas eu quero que esses projetos que estejam aí, tipo, você pode ir conversando com ele, eu acrescentei isso, o Renato achou legal colocar isso, você pode ir conversando com ele, só não vai ter mais a apresentação, porque todos os eventos foram cancelados. Aí, eu não tenho certeza se a gente vai ter, eu acho que não vai ter mais o evento do eixo de marketing, e nem tão poucos encontros. Tá certo, então. Certo? Mas eu quero que vocês aproveitem esses projetos para no final, eu não sei quando a gente volta, poder mostrar a eles, né? Ou talvez se existir esse evento, ter como apresentar. Por isso que eu estou pedindo para adiantar no próprio projeto. Eu acho mais interessante. E se você tiver uma dúvida, tem um cliente real para você perguntar a ele. Tá bom? Alguma dúvida mais aí? Eu vou colocar uma atividade para vocês sobre método SUS. Então, no método SUS, tem aqui, ó, escolha um aplicativo ou software e avalie através da escala de usabilidade sobre o sistema SUS, né? Qual é o nível de usabilidade em porcentagem daquele usuário? Eu botei aqui nesse exercício para vocês fazerem com pelo menos 5 usuários, mas eu vou querer só com 3. E vocês vão pegar a própria aplicação que vocês vão mostrar para uma pessoa qualquer. Então, vocês vão pegar essa aplicação do eixo de marketing e vai mostrar para um usuário. E vai levantar essas perguntas aqui. Essas perguntas aqui, ó. São as mesmas. Gostaria de usar esse sistema frequentemente? Ela vai marcando aqui. No final, você calcula os scores. Se são para 3 pessoas, são 3 percentuais desse que vai dar. E aí você faz uma média aritmética dos 3. Somos 3, divide por 3, vai me dar uma geral de qual é o nível de usabilidade do seu projeto do eixo de marketing. Então, é necessário que você apresente, por exemplo, eu vou fazer com minha irmã. Então, eu vou pegar o projeto, mostrar ela, esse aqui é o projeto de um sistema de estofados. Veja se você consegue usar. Aí a pessoa vai lá, clicou na rede social, ela sabe que abre a rede social. Então, ela clicou em cadastro, ela sabe que vai abrir um cadastro. Quando ela usar, aí você vai elaborar essas perguntas aí, que tem relação com o sistema. Se ela gostou de usar, se ela achou complexo, né? Se achava que o sistema era fácil de usar, e aí ela vai marcando as opções e vocês vão fazer o cálculo e trazer esse percentual para mim na minha próxima aula. Tá bem? Esse conteúdo tá no portal, Renato? Vou colocar. No portal não, é no nível digital. Ah, beleza. Certo? Vou colocar lá para o da próxima semana. Eu nem ia dar, na verdade, esse assunto, mas eu achei que deu para agilizar, e aí, como eu tinha umas coisas que eu queria falar, eu poderia até pular esse assunto, mas eu acho importante vocês aprenderem o método SUS, porque eu não sei se vocês vão querer usar futuramente para avaliar alguma coisa. Então, eu adiantei logo para vocês, certo? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. No caso, Renata, não tem... Tu passou a atividade para esse do Sul ou não?
A atividade será essa. Eu não coloquei lá, eu vou colocar daqui para sexta. Tá no portal, porque eu tenho que preparar um planejamento. Por enquanto, de HC não tem nada não, né? Mas não. Só tem isso, não. Só tem isso aí que vocês vão fazer. Do método Aquele SPOS. negócio do vídeo. Aquele negócio do vídeo, que era Não. pra a gente filmar. Não precisa não, porque ia ficar muito complicado para me mostrar e ter que botar no YouTube. E aí eu não sabia se vocês estavam conseguindo, então eu desisti daquele. O que vocês me apresentaram ontem sobre acessibilidade sobre usabilidade e acessibilidade já deu. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Pois é isso, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp e eu vou estar postando esse material essa semana com esse planejamento da semana que vem. Certo? Tá certo. Boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite.